E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez, cara, mais um vídeo de luta livre da WWE. E eu quero falar sobre um assunto que pouca gente fala, mas eu acho muito importante, cara. Porque eu vejo muita militância no meio do WWE, tem, sei lá, em Twitter, principalmente, algumas redes sociais, que tem uma comunidade forte. Mas eu vejo que muita gente esquece de defender uma parte da WWE, cara. E é disso que eu vou falar hoje. Tiffany Stratton e Charlotte Flair. E elas sofrem um preconceito do cacete, mano. Do cacete, cara. Eu quero falar disso aí pra vocês. Tiffany Stratton foi a campeã recente, ficou aí quase, né, quase 300, 200 dias como campeã. Ficou muito tempo como campeã. E ela é bem criticada com razão, tá? Porque ela é bem crua. Eu acho que, sim, uparam ela muito cedo pro main event. Não acho que foi uma escolha necessariamente errada, mas é óbvio que ela não estava 100% pronta. Então, ela ainda é uma lutadora crua em partes, mas ela é uma boa lutadora. E a gente tem a Charlotte Flair, que é simplesmente a melhor lutadora do roster feminino, pelo menos na minha opinião. E nem é minha favorita, tá? Tá longe de ser, inclusive. Tá no top 10, mas não é minha favorita. Mas em questão de qualidade, eu assumo que ela é a melhor, pô. E sempre foi, há muito tempo. Então, assim, até aí, qual que é o problema delas? Elas sofrem um hate absurdo. Não absurdo no nível, tipo assim, não, porque elas, pô, são lutadoras boas, eu acho que não vão sofrer aquele hate que lutadoras ruins sofrem necessariamente. Mas é um hate muito exacerbado, cara. Principalmente a Charlotte, a Tiffany bem menos, mas a Charlotte é absurdo. E aí, por quê, cara? Eu vejo os motivos desse fenômeno acontecer sim por uma espécie de preconceito, por inveja e também por machismo, cara. Eu vou ser o cara que. Eu vou lacrar aqui hoje, rapaziada. Eu vou lacrar aqui hoje. Porque assim. E o pior de tudo, o que mais me deixa triste dessa situação é que é justamente a galerinha do bem, que se diz a galerinha do bem, que pratica esse preconceito com elas, cara. Por que que eu tô falando isso? Nada contra as piadas, eu sei que piada, brincadeira vai ter, e não é problema isso, tá ligado? Mas eu vou falar da parcela que tá falando sério. E você vai virar pra mim e falar assim, mas eu não tô falando sério, então não leve pra você. Não leve pra você. Vamos primeiro falar de Tiffany Stratton. Até porque eu já fiz um vídeo sobre a Charlotte, vou desenvolver um pouco mais a Tiffany. A Tiffany não teve um bom reinado, mas as críticas são exageradas de algumas partes, xingando a menina, ofendendo a menina. Não é todo mundo, é raro até, né? Mas existe uma galera que tem esse movimento. Sendo que, gente, desculpa, o reinado dela não foi ruim por culpa dela. Foi ruim porque a WWE só botou ela pra lutar com duas lutadoras que são, no mínimo, limitadas, no mínimo. Que foi a Gigi Cargill e a Nia Jax. Então, assim, calma lá. Não dá pra você criticar tanto a Tiffany pelo reinado dela não ter sido tudo isso. Realmente não foi. Depois da WrestleMania, porque pré-WrestleMania tava um reinado bem bacana, inclusive. Até por isso eu defendo que ela deveria ter perdido pra Charlotte. Mas, enfim. Dito isso, qual que é a situação que me fez gravar esse vídeo? O que que me levou a querer gravar esse vídeo? Cara, recentemente teve o término da Tiffany Stratton com o Ludwig Kaiser. E assim, tudo bem, o Kaiser tá namorando com uma mina lá que é apresentadora, parece que é uma latina. E tudo bem, tudo certo, não tem problema com isso. Fazer piada sobre o término, pô, tudo bem também. Querendo ou não, eles são pessoas públicas, o relacionamento era em partes público, então vai surgir essas piadas. Só que tem gente que não tá zoando, tem gente que não tá brincando, tem gente que tá falando sério, que tipo assim, como se o Kaiser tivesse feito a melhor coisa da vida dele de terminar com a Tiffany Stratton, porque a Tiffany é uma loirinha patrão que não sei o que lá, e a galera reclamando pesado. E aí eu pergunto pra você, primeiramente, o Kaiser é o quê? Porque ele é loiro, padrão e gringo também, ele não é... Beleza, ele abraçou o México, abraçou, um cara, ele é um europeu desconstruído, top, da hora, legal. Mas assim, calma lá, o Kaiser não virou negro, o Kaiser não virou mexicano, só porque ele tá com o personagem dele de El Americano. Não, calma lá, o Kaiser é a mesma coisa que a Tiffany. A única diferença é que ele é homem. Então, eu acho muito hipócrita da sua parte que você milita, você sabe, quem eu tô falando sabe. Você milita a favor das meninas da WWE. Você é contra o machismo dentro do pro wrestling. E aí, quando tem uma situação de término, você zoa a mulher e defende o homem? Tipo, peraí, cara, você tá sendo meio hipócrita. Você tem noção que eu tô te defendendo, eu tô defendendo a mina aqui. Não que eu seja um machista, né? Mas eu tô falando assim, no sentido que na teoria não era bem pra eu tá defendendo, né? Era pra você. Não era pra ter que eu vir aqui defender e mostrar, pô, mano,
A mulher aqui, né? Tipo, pô, não é da hora esse tipo de relação. Zoar, tudo bem. E assim, eu nem sou contra você zoar, tá? Inclusive, até uma coisa mais pesada, tudo bem. Só tô apontando que a galera que tá zoando e reclamando e falando de Tiffany tá sendo hipócrita. Vocês estão sendo hipócrita. Muito disso eu entendo que é porque também a Tiffany e a Charlotte, elas não militam, elas não são militantes. Então dificilmente você vai ver um post lacrador delas ou algo do tipo. Talvez por isso vocês não defendam tanto elas. E aí quando eu falo lacrador, você leva pro sentido ruim ou bom, tá? Você pode achar lacração top e lacração ruim, tá? Só tenta entender na questão de militância. Eu tô falando sobre militância. Elas não militam tanto que nem uma Sasha Banks da vida, sei lá, citando exemplo aleatório que eu acho que vai ter uma causa mais forte, falas mais fortes. E vão ganhar mais hate nesse sentido, mas também vão ganhar um puta apoio. A Charlotte, gente, é brincadeira o que fazem com a Charlotte, o que o público faz com a Charlotte. É surreal. Ela foi atacada, ela precisou se juntar com a Alexa. A própria Alexa sofre um pouquinho desse preconceito. Por isso que eu tô falando, mano. É muito curioso que é sempre essas loirinhas que vocês pegam e vocês... Não, loira, nossa, tá, ela é mulher também, cara. Beleza, eu sei que no seu grau, na sua tabela de minoria, elas não estão tão na frente. Mas ainda é uma minoria, tá? Você zombar delas, você não deixa de estar zombando uma minoria, que são as mulheres. Então assim, calma lá, né? Porque a Alexa, por que eu falo da Alexa? Citei brevemente aqui, porque eu sempre vejo a galera esculachando. Falar que ela é horrorosa, horrível, sempre não, tá? Esse sempre é um eufemismo, é um exagero na minha fala, mas tipo assim, algumas vezes eu vejo isso rolar. E ela não é horrorosa, não é horrível, bem pelo contrário, ela é uma ótima lutadora. Inclusive, era minha favorita até pouco tempo. Então assim, são críticas muito fortes que vocês fazem. E eu não entendo o motivo disso. A Charlotte, ela é a melhor lutadora da divisão. Claro que tem um problema, eu já falei, eu já fiz um vídeo sobre isso, dela, entre aspas, tirar espaço de algumas lutadoras. Só que assim, o nível de hate não é justificável, não faz sentido, cara, não faz sentido. Primeiro que nesse hate, muitas vezes as pessoas usam dela e falam, ai, ela é loira, é hétero, vocês tipo assim, calma lá, mano, ela, igual eu falei, na tabela das suas minorias, ela pode não estar lá em cima, mas ela ainda é uma minoria, você querendo ou não. Então assim, você pode até atacar ela, direito seu. Mas não paga de ir atacando ela pra defender minorias, não. Porque você não tá defendendo, você tá atacando. Ponto. Por que eu tô falando isso? Porque tem a galera que adora colocá-las no papel de, tipo assim, as opressoras e justificar isso pra atacar elas. Não, você só tá atacando, você só tá sendo otário, você só tá sendo cuzão. Mas não, você não tá defendendo nenhuma minoria quando você ataca Tiffany Stratton, não. Quando ataca Charlotte Flair. Não tá. E outra coisa, em ringue, é bizarro o quanto a pessoa descredibiliza ela, reclama dela. Tipo assim, todas as grandes lutas da Charlotte foi mérito da Charlotte. E não que seja demérito das outras ou que não tenha mérito delas. O que eu tô falando é, a Charlotte sempre puxa o melhor das lutadoras. Ela fez isso com o Mike Lynch, fez isso com a própria Ronda, que, né, não tá longe de ser uma boa lutadora. E com outras lutadoras também. A Charlotte é muito boa em ringue, ela é a melhor da WWE e ela é a melhor companhia pra WWE. Se você é uma boa lutadora, não tem ninguém melhor, talvez só a Becky Lynch, pra você enfrentar, pra se credibilizar, que é o quê? De ter uma boa luta. Você, pô, eu preciso enfrentar alguém e ser vista. É a Charlotte Flair. Eu acho que em segundo lugar, ou até primeiro, Becky Lynch, porque a Becky Lynch é uma boa lutadora pra elevar talentos. Mas assim, nesse sentido, é a Charlotte Flair. Ah, mas que não sei o que lá, porque a nova geração vem em peso, você tá falando que Charlotte Flair é melhor e a Sky. E eu acho a Charlotte Flair melhor que a Sky, pouco assim, porque pra mim a Sky é a segunda melhor da WWE. Do mundo tem que pensar, teria que fazer um ranking, um vídeo detalhado sobre. Mas assim, não vinham. E outra coisa, eu sei que vocês vão falar de Real Replay, né? Isso aí ia digitar Real Replay, não sei o que lá. Calma lá, cara. Real Replay é boa, ponto. Ponto. As melhores lutas da Real Replay, não tô falando que não foi mérito dela, mas eu tô falando assim, ela casou bem. Pô, resumo legal, a Real Replay é uma lutadora Cody Rhodes. Se você dá um lutador mediano pro Cody Rhodes, ele nunca vai conseguir tirar uma luta incrível com um lutador mediano. Porque o Cody, ele é um lutador ótimo pra lutar com ótimos lutadores. A Rhea é a mesma coisa. Dá a Rhea pra lutar contra uma lutadora simples, aleatória, não, ela não vai tirar uma boa luta. Coisa que a Charlotte Flair consegue. E sim, a Charlotte Flair é muito melhor que a Rhea Ripley. Por
Por muito, assim. E não tô falando que a Rhea Ripley é ruim quando eu digo isso. Dito isso, é só um recado pra... Você quer criticar lutadoras? Critica, ponto, da hora. Mas sustenta sua bronca. Não vem lacrar pra dizer que não, porque isso, porque aquilo não, porque você só tá sendo babaca. Você só tá sendo babaca. Ainda, que eu vou fazer alguns vídeos sobre isso ainda, quando vocês fazem isso com o Logan Paul, beleza, eu não vou nem falar nada. Quando vocês fazem... Agora você quer falar isso com Charlotte Flair, com Tiffany Stratton, e tipo assim, realmente, cara, e lacrando legal aqui, realmente vocês chegam no machismo, cara. Vocês não percebem o quão machistas vocês são, o quão sexistas vocês são, o quão babacas vocês são pra atacar a Tiffany Stratton, a Charlotte Flair, entre outras, que não vou citar, mas poderia citar, e posso fazer outro vídeo sobre isso. Vocês querem justificar os ataques nelas com, nossa, elas representam um estereótipo que não é legal e tal. E acabam sendo babacas pra cacete, acabam sendo preconceituosas pra cacete, acabam sendo machistas pra cacete. E na teoria, vocês odeiam isso. Então não entenda assim. Quer criticar? Critica, mas tenta ser coerente. Não vem pagar de feminista, feministo, e depois criticar elas do jeito mais machista possível. Critica elas em ringue. Eu sempre falo isso também. Eu sou um cara que, pô, não sou o maior fã do Jey Uso. Mas eu não vou deixar eu não gostar dele como lutador, porque eu não tenho nada contra a pessoa dele. Mas eu não gostar dele como lutador, não deixo que isso influencie na minha análise de lutador. Por exemplo, ele teve uma luta com o Punk. Pô, foi uma luta bem... mas assim, eu acho que foi uma luta legal, me entreteve. Eu vou falar os defeitos da luta, numa análise, etc. Mas eu não vou virar e falar que a luta foi uma merda ou que o Jey Uso é um lutador de merda, porque eu não gosto dele. Se eu for falar que o Jey Uso é um mau lutador, eu vou dar argumentos pra isso. Ponto. E eu não vou falar assim, pô, o CM Punk eu não gosto do CM Punk, não gosto, tá, gente? Sou um cara que eu não sou fã do CM Punk. Eu não vou olhar pro CM Punk e falar assim, não, porque ele é um branco privilegiado. Não, eu posso fazer um vídeo à parte disso também. Só que tenha provas também, não fala só por falar. Porque quando eu fiz um vídeo do CM Punk de 40 minutos falando que ele é um hipócrita de merda, eu mostrei que ele era um hipócrita de merda. Eu falei as coisas que ele foi hipócrita. Eu não só coloquei ele no estereótipo e demonizei ele, como vocês fazem com elas. Então assim, Tiffany perdeu, tava na hora de perder, só que assim, eu acho muito sugestivo algumas críticas que vocês fazem com ela. É isso, tamo junto, é nóis.